Chegamos à nossa última aula e, nesse momento, acreditamos que nossos estudos deixaram evidente a grandeza do centro político. O centro não pode ser negativo, porque o equilíbrio, o diálogo e a temperança não são. Buscar o centro é buscar a convergência e agir por um estado de espírito público que busca avançar no limite do possível. É uma força, é uma vontade, é uma vocação. O MDB pensa o país para todos. Nosso partido tem lado, tem história e tem posição. Estar no centro político é reforçar diariamente as convicções na defesa da cidadania, da democracia e das instituições. Muitas vezes, elas são colocadas à prova por conta do radicalismo e do extremismo político. Mas o papel do centro político é defender, de forma intransigente, a Constituição, a democracia e as instituições. O MDB, construtor do processo democrático brasileiro, não abre mão da defesa das conquistas sociais e econômicas, forjadas na luta popular, com a participação de todos os segmentos da sociedade e fixadas em nossa Constituição. Para falar sobre a defesa das instituições e a bela história democrática construída pelo movimento democrático brasileiro, vamos ouvir o presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi. A palavra é sua, presidente. O nosso movimento democrático brasileiro, ele tem no nome a democracia, não é por acaso. O nosso MDB é o grande guardião da democracia brasileira. Respeita as instituições, respeita a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O MDB, quando foi chamado à responsabilidade ao longo da história, nunca deixou de defender o povo brasileiro. Foi assim na redemocratização, foi assim nos avanços dos direitos sociais no governo do presidente Sarney, foi assim com Ulisses Guimarães e a Constituição de 88, na estabilidade da economia no plano real, foi assim nos avanços das garantias sociais, nos planos que colocaram mais brasileiros no orçamento do nosso país. Foi assim no governo do presidente Michel Temer, quando o MDB devolveu a credibilidade para o país e o MDB fez com que a nossa economia voltasse a crescer para gerar empregos e renda, trabalho para a população. É assim que age o nosso MDB. E hoje não é diferente, apresentando um projeto robusto, olhando para o futuro e devolvendo a esperança para a população brasileira. Defender a democracia também é defender a pluralidade e a liberdade de expressão. É impossível abrir mão destes preceitos democráticos e fechar os olhos para o contraditório. O MDB sempre pautou pelo espaço amplo e irrestrito para quem pensa diferente. No centro político, não há segregação ou exclusão, diferentemente do que pregam os extremos. Podemos discordar, mas o adversário não é inimigo. É preciso convergir, reduzir dissensos e fortalecer as ações que tornam o Brasil um país mais justo para todos. O PMDB, portanto, é um partido que se insere dentro dessa tradição. É um partido que se insere dentro desse caminho. Foi o partido que sempre foi um partido aberto a todas as tendências. Sempre foi um partido que acolheu dentro do seu seio pessoas e brasileiros de todos os lados, com um único compromisso, o compromisso de ser democrata e de lutar pela justiça social. Nunca fomos um partido de discriminação, nenhum partido daquele que julgava uns condenados à perdição e outros condenados à maldição. Assim, o movimento democrático brasileiro
pensa e se coloca como uma opção de centro democrático e amplo para a construção de um cenário de pacificação nacional e de credibilidade no país. O MDB tem esse desafio, ser o guardião do consenso e do diálogo em um Brasil que, atualmente, sofre a excessiva polarização, com extremos lutando pelo controle do nosso país. O MDB acredita que somente com a participação de todos poderemos construir o caminho para a redução da desigualdade, do desenvolvimento econômico e da plena cidadania. Com este pensamento, o MDB não compactua com ideologias extremistas, que fazem parte dos extremos, à esquerda ou à direita. Prezamos por um centro democrático justo, sem culto à pessoalização e sem defesa daquilo que é indefensável. A tomada de decisões no setor público deve ser pautada por dados, sem achismos ou definições ideológicas. Os problemas do Brasil precisam ter foco. Precisamos reduzir as desigualdades e transformar o Brasil em um país de oportunidades para todos. Um olhar certeiro que traga a esperança de que a prioridade do poder público seja as pessoas. O MDB tem condições de promover as reformas que o Brasil precisa. Não é mesmo, presidente Baleia Rossi? O MDB hoje apresenta para o país uma alternativa aos polos que estão se colocando numa verdadeira política de ódio, numa política que a briga é a regra e muito mais parece uma discussão de torcida organizada em campo de futebol do que debater os reais problemas do nosso país. O MDB tem uma responsabilidade de deixar os extremos e apresentar para o eleitor uma candidatura madura, equilibrada, moderada, que tem como objetivo dar respostas para os verdadeiros problemas do país: desemprego, fome, miséria, o aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis. Nós precisamos olhar para o futuro com esperança de dias melhores. E o MDB sempre fez isso. Foi assim quando garantiu novos direitos trabalhistas, quando nós fizemos a modernização do trabalho intermitente, do teletrabalho, que com a pandemia acabou sendo muito útil ao país, na reforma do ensino médio, dando garantias e oportunidades para os nossos jovens, na discussão da reforma tributária, que ainda não saiu do papel, mas é fundamental para o futuro do país. O MDB, no Congresso, sempre teve um papel de buscar soluções para os reais problemas do nosso país. O centro político tem o compromisso de tomar medidas impopulares quando necessário, em vez de vender ilusões. A estabilização da moeda por meio do Plano Real é um bom exemplo de política pública que exige coragem e audácia de fazer o certo. No início, houve muitas dificuldades, mas o Plano Real se mostrou viável e melhorou a vida de milhões de pessoas, apesar da oposição intransigente de partidos que flertam com o populismo. O diálogo é indissociável da política, tendo em vista os diferentes interesses e demandas de uma sociedade tão heterogênea como a do século XXI. Grandes líderes políticos demonstram apreço ao diálogo, pois é na democracia, com a pluralidade de opiniões, que se constrói um ambiente de liberdades individuais e coletivas. O MDB sempre pautou-se pelo equilíbrio e pela busca incessante de justiça social. Porém, essa luta precisa da cooperação como elemento indissociável no fazer diário da política brasileira. Com esse pensamento, dizemos que o político de centro caracteriza-se por solucionar controvérsias, buscando o entendimento e atendendo com a maior equidade possível as partes envolvidas. O membro do movimento democrático brasileiro não enxerga o outro como um inimigo, mas sim como alguém que está em um campo oposto de visão política e que pode, eventualmente, congregar, dialogar e unir forças para a construção de um país melhor.
O presidente nacional do MDB e deputado federal Baleia Rossi sabe bem como isso funciona no Congresso Federal. Dialogar para convergir. O nosso movimento democrático brasileiro sempre respeitou a força do diálogo, sempre promoveu grandes debates sobre os temas que são importantes para a população, colocando o povo brasileiro em primeiro lugar. Hoje, a gente vê muita lacração na internet. A gente vê as redes sociais fazendo com que falsos problemas ganhem uma dimensão, mas que não são os problemas reais da população. O MDB está disposto a fazer um grande debate com todos, da direita, da esquerda, do centro, para apresentar, através da Fundação Ulisses Guimarães, um projeto de equilíbrio, um projeto que dê condições para o Brasil reagir e gerar trabalho e renda para a população. Não adianta a gente querer valorizar o que não dá resultado objetivo para a população. Quando a gente vê uma pessoa desempregada, a grande preocupação que ela tem é conseguir um emprego para dar dignidade para sua família. O faminto quer um pedaço de pão, quer oportunidade de sobrevivência e de dignidade para si e para os seus. Esses são os problemas reais que o MDB apresentará as soluções num projeto discutido com a sociedade, por pessoas que amam o país e que querem fazer o melhor para a nossa sociedade. O Brasil tem sua história marcada pela incansável determinação de consolidar a democracia, razão pela qual o MDB acredita no processo democrático e nas regras eleitorais, que não podem ser quebradas, fraudadas ou anuladas por puros devaneios ideológicos. O MDB preserva a conquista do voto, da democracia e das instituições. Questionar a lisura do processo ou a imparcialidade das instituições ligadas a ele é uma prática criminosa e irresponsável que deve ser repudiada com veemência. A alegação de fraude geralmente é protagonizada por políticos que não aceitam a derrota nas urnas. O MDB foi oposição à ditadura, liderou a anistia, entregou ao povo uma Constituição livre, com a participação soberana do povo. Garantiu a retomada das eleições diretas, apoiou e viabilizou a entrega do Plano Real e fortaleceu diversos projetos sociais que afastaram a fome e a pobreza da nossa população. A democracia prevaleceu, unificou e libertou o país do regime autoritário. Toda a nossa luta é para que isso nunca mais volte a acontecer. Nós, opositores de governos totalitários, entregamos ao povo brasileiro a Constituição republicana e democrática, com suas garantias individuais e coletivas, a recuperação econômica e social e o equilíbrio fiscal, promovido pelo governo Temer. É necessário proteger nossas conquistas e garantir que aquela época não volte nunca mais, pois a igualdade se faz necessária para que tenhamos diálogos pertinentes, democráticos, com argumentos que fazem sentido para a sociedade brasileira. O MDB, consciente dos atuais movimentos políticos, foca em fatos concretos, prestigiando e confiando na ciência, pensando e planejando ações positivas na economia e lutando para que os serviços sociais sejam entregues à população, pois em um país tão desigual, este tema é uma questão de presente e futuro do país. O movimento democrático brasileiro não se presta à extrema-direita e nem à esquerda. Está do lado do povo brasileiro e de suas necessidades e carências. Nossa luta é baseada na realidade do dia a dia do trabalhador, na esperança de um Brasil que balanceie seus gastos e traga o que a sociedade mais precisa: segurança de um presente e de um futuro próspero. Valorizamos a ciência e a base científica como subsídio para a tomada de decisões, principalmente quanto à saúde pública. A desinformação e as fake news não podem pautar a tomada de decisões. A ciência é imprescindível e, sem ela, ficamos à mercê do charlatanismo embasado em opiniões supérfluas
e convicções duvidosas. Acreditamos na pesquisa, nas vacinas e na ciência. Presidente Baleia Rossi, como foi que o MDB se posicionou em meio à pandemia? Nós vivemos um momento difícil mundial e não é diferente no nosso país. Precisamos, se Deus quiser, virar a página da pandemia. Mas o MDB sempre defendeu a ciência, sempre defendeu a vida e colocou os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Mesmo nos debates na Câmara Federal e no Senado, você nunca viu o MDB fazendo oposição e querendo quanto pior melhor. Todos os projetos importantes para o país, quer para a nossa economia, quer na área social, como auxílio emergencial, e outros tantos, tiveram o apoio do nosso MDB. E nós sempre combatemos a desinformação. A fake news, que hoje é uma realidade na nossa sociedade e prejudica a todos. Por isso, o MDB sempre foi a favor do diálogo, do debate, mas com consistência, apresentando fatos reais, soluções da ciência e de quem estudou a vida inteira para proteger a vida e as pessoas. É assim que você vai ver sempre os integrantes do movimento democrático brasileiro agindo, sempre com muito respeito, mas sempre a favor do Brasil. Ao longo das nossas 5 aulas, você viu como o MDB pensa no país. Um posicionamento de centro, alinhado com os preceitos democráticos, com a liberdade, com a igualdade e com a união de um Brasil que precisa ser pacificado. Nós queremos que cada vez mais você esteja junto conosco nesta jornada. Estamos construindo dia após dia as pontes que nos levarão para um grande futuro. Obrigado pela sua companhia ao longo do curso e até a próxima!